eu acho que é um tema que pode vir, sim, a aparecer nas questões da prova, porque eu acho que eles vão engrossar a prova esse ano. O nível de dificuldade vem crescendo e hoje a gente vê que tem muita gente procurando aí o título de especialista e eu acho que eles vão engrossar aí o conteúdo. Então vamos direto para o assunto, a sincronia. Questão número 1. Sara em diminuição de sedação, tendo a análise gráfica representada na imagem ao lado. Qual a sincronia é percebida? Papum. Fluxo insuficiente. B. Ciclagem precoce. C. Ciclagem tardia. D. Disparo reverso. Com vocês aí a análise da questão. Esperando a resposta. Lembra do nosso roteiro? Vou falar mais uma vez do nosso roteiro. É claro que com o amadurecimento de vocês, às vezes o roteiro nem é necessário, vocês olham e já conseguem enxergar a resposta da questão, mas a gente tem um monte de gente, cada um no seu momento aí do aprendizado. D. Beleza. Não tem, botaram um E aqui. É D. Show. D. Vamos começar a falar aqui então. Então, eu vou falar baseado naquela minha ideia do roteiro, que vocês já ouviram várias vezes para tentar organizar aí a cabeça para a hora da prova. Se a gente está olhando curva do ventilador, a gente tem 4 movimentos básicos. O primeiro deles, saber quem é quem na curva. E aí a gente tem aquela curva que tem um componente positivo e um componente negativo, que mostra para a gente que é a curva de fluxo no tempo. A que sai da PIP e volta para a PIP, que é a de pressão no tempo. E a que sai do zero e volta para o zero, que é a de volume. Então, a gente já entendeu quem é quem olhando para o gráfico. Segundo movimento, entender que modo ventilatório é. A primeira curva está muito rabiscada porque a gente tem uma sincronia, mas a segunda a gente vê que o fluxo é variável. Fluxo variável nos modos habituais, estando ele controlado, só pode se tratar de um PCV. Então, se alguém tem dúvida até aqui, pode manifestar aí, porque senão eu vou entender que todo mundo já pegou essa primeira fase do nosso roteiro. Depois de pegar essa primeira fase do nosso roteiro, a gente faz uma análise do MDC, que eu gosto de falar para vocês. Né? Claro que se for a prova prática, a gente dá o passinho para o lado para checar o alarme, mas aqui não é uma prova prática, é uma prova teórica, então esse movimento não é necessário. E aí a gente vai para continuar fazendo a leitura do caso, tirar lá o MDC, entender se eu tenho um grave problema de mecânica, se eu tenho um problema de drive, como é que está esse meu drive? Então, mecânica, drive e o contexto. Aqui a única coisa que eu soube do contexto é que se trata de SARA e que eu estou diminuindo a sedação. E já dá uma dica de qual tipo de assincronia pode ser essa. Mas vamos continuar aqui pensando. Se eu olho para a mecânica, eu estou vendo que na curva onde eu não tenho a assincronia, eu tenho uma queda do fluxo dentro do aceitável, dentro do normal. Não vejo também, mesmo depois da assincronia, nenhum tipo de auto-PIP, nenhum grave comprometimento do fluxo exalatório. Então a mecânica parece que já está mais ok. O drive. O drive, eu não vejo nenhum disparo ocasionado pelo paciente. O disparo está relacionado à frequência respiratória aqui colocada. Claro que aqui eu tenho até qual é o modo que eu estou usando, PCV. Mas então, e nem precisaria fazer todo esse movimento do nosso roteiro, mas a gente está treinando, lembrem disso. Então, o drive parece estar suprimido. E isso é uma informação importante para diferenciar algumas assincronias onde eu vejo uma morfologia de acometimento muito precoce da exalação, me mostrando que eu tenho uma alteração muito próxima da inspiração anterior. E eu sempre fico na dúvida, quando eu tenho essa situação, em duas condições, entre uma ciclagem precoce ou um disparo reverso. E se o drive está suprimido, eu já tenho muita chance de estar falando de disparo reverso. Então vamos lá. Fluxo insuficiente. O fluxo insuficiente é aquela que dá o overshoot que derruba a curva de pressão
colocando ela mais negativa no modo PCV, ou aquela imagem que é mais comum da gente ver no modo VCV, tendo esse aspecto de derrubar a pressão no tempo, fazendo com que a gente tenha o aspecto de curva muito ligado a isso aqui. Então, não parece ser um fluxo insuficiente. Eu vejo uma sincronia que continua, inclusive, na exalação. Então, estou no modo P, estou com drive suprimido, não tem um aspecto comum desse fluxo insuficiente. Essa sincronia não é. Se fosse uma ciclagem precoce, é bem verdade que a gente esperaria na retirada do nosso MDC um drive mais ativo, um drive mais presente, um esforço maior do paciente. Como quem está começando aqui a sincronia, quem está começando a ventilação aqui é o próprio aparelho, a gente entende que dificilmente isso vai ser uma ciclagem precoce. Da mesma forma, tampouco uma ciclagem tardia, onde no modo PCV a gente teria aquele aspecto do overshoot de saída. Também não é esse aspecto que a curva sugere. A gente tem uma curva que começa normal, e no meio do caminho algo acontece. Esse algo que acontece é secundário a um reflexo que ainda é mal compreendido por nós, que é secundário a uma insuflação passiva, ou seja, o aparelho começa. Então, quando a gente estiver na dúvida entre ciclagem precoce e disparo reverso, olha para o início da curva inspiratória, tanto do fluxo quanto na pressão. Eu não tenho o aparelho sendo disparado pelo paciente e eu não tenho aquela queda habitual que seria o P-trigger, que a gente vê cair, mostrando que o paciente está fazendo força, mesmo a sensibilidade estando a fluxo. Então, essa é uma das falas muito importantes para, no contexto de um paciente com SARA, no momento da diminuição da sedação, onde eu tenho o início da inspiração feita pelo aparelho e que uma sincronia que não acontece a todo momento e que acaba acontecendo de maneira cíclica, eu estar falando desse reflexo mal compreendido que dá conta do disparo reverso que vocês acertaram e me deixaram aí, como sempre, orgulhoso. Alguma dúvida sobre essa condição? Se não, vou passar adiante. Então, a primeira questão, disparo reverso. Lembra lá nas nossas aulas que a gente falava do 4-3-3, que tem aquela imagem clássica também que todo mundo que fala de assincronia utiliza, que é pensar que a gente tem as assincronias de disparo, que a gente tem as assincronias de fluxo e que a gente tem as assincronias de ciclagem. E, além delas, a sincronia da fase expiratória. Eu acabei, quando apresentei isso para vocês, montando um time de futebol, 4-3-3. 4 de disparo, alto disparo, disparo ineficaz, disparo reverso e duplo disparo, 3 de fluxo, fluxo insuficiente e fluxo excessivo, e eu gosto de ver se tem o flow index ou não, e lá na frente, ciclagem precoce ou ciclagem tardia, terminando com aquele artilheiro que a gente nunca quer ver e que às vezes aparece jogando contra o patrimônio, que é o alto PIP, que pode acontecer em várias dessas assincronias, como a gente vai continuar vendo aqui